Fala, massa atleticana, eu sou a Fernanda Santos, nova setorista do Atlético aqui na página do Ressurge, e esse é o meu primeiro vídeo pro canal. Hoje eu preparei para vocês um giro, né, como se fosse um giro, notícias do dia 19 de julho a 26 de julho do Atlético Mineiro. Então a gente vai falar de departamento médico, preparação para o jogo contra o Bahia dentro de casa, que foi dia 21 de julho. Vamos falar de bastidores, vamos falar de mercado da bola, especulações, tudo vamos abranger aqui. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, né, siga a gente, ativa o sininho, compartilha com os amigos e vem que a gente vai trazer muitas novidades. Eu, de fato, vou falar bastante do Atlético, então se você é atleticano também, pode se inscrever no canal. Dia 19 de julho, no último domingo, né? O clima do Atlético foi de muita cobrança. Por quê? Porque a comissão, ela queria entender onde o Atlético estava errando nos últimos jogos antes da pausa, né, para a Copa. Ficamos aí 51 dias sem Atlético, quase 2 meses. E aí eles estavam reavaliando aonde que estavam errando, sabe? Porque é importante isso, eles verem aonde que tá errando para trabalhar em cima disso. E isso aconteceu ao longo da semana. Eles queriam encontrar um Atlético mais consistente nos jogos, nos 90 minutos. Porque sabia que o primeiro tempo o Atlético sempre joga muito bem, mas no segundo não. No segundo o Atlético começa a ficar apático dentro de campo, né? E isso sempre resulta numa virada de um time adversário ou um empate no final do jogo. E é isso que a gente não queria, obviamente. O departamento médico, nesse dia 19, continuava acompanhando alguns atletas que já estavam machucados antes da Copa. E no mercado da bola começaram a surgir alguns nomes, mas nada foi pra frente ainda. Tivemos, né, o nome aí do Fred, que tava aqui em BH, o filho já usando a camisa, mas a página oficial ainda não colocou nada, não decretou nada, né? Então, assim, a gente especula, mas será que vem? Vamos saber aos longos do dia. Já a diretoria, nesse dia de domingo, falou assim que o time estava muito diferente. Era um time com confiança que ia voltar para depois da Copa. E será que foi isso que a gente viu? Mas algo que eles focaram mesmo foi nas finalizações, porque o Atlético às vezes cria a oportunidade, mas não consegue finalizar. E também intensificar o treino no meio de campo, né? Porque o Atlético vem sofrendo muito contra-ataque. O meio de campo, às vezes, precisa ajudar a zaga a funcionar, a criar, né, uma oportunidade para não deixar o time adversário furar o bloqueio, mas não estava acontecendo isso. O clima na cidade do Galo na segunda foi de muito foco, porque sabiam que a expectativa era alta para esse primeiro jogo depois da Copa. Pô, uma pauta de 51 dias? Como que o time vai se portar dentro de campo? Sabe? Aí a gente chega no dia 21, na terça-feira, o Atlético jogou contra o Bahia dentro de casa, né? Ou seja, já era um favor a gente voltar depois de 51 dias parado e jogar dentro de casa. O Atlético no primeiro tempo foi super superior ao Bahia. Fez o primeiro gol e a gente já achou que tava com o jogo ganho. Esse é o mal do Atlético também, né? Fazer o primeiro gol e ficar apático, achar que tá tudo bem, que tá tudo resolvido, mas não foi o que aconteceu no segundo tempo. Apesar que o Atlético no primeiro tempo foi um Atlético muito organizado. Engraçado que são coisas que a gente não via nos outros jogos. Então, o empate que teve, né, que o Bahia conseguiu empatar no segundo tempo, foi algo até, assim, foi frustrante, confesso. Mas se a gente for parar pra ver, o Atlético melhorou alguns pontos que precisava. Só tomou esse empate, vale ressaltar que o quê? Porque criou grandes oportunidades e desperdiçou. No segundo tempo a gente voltou a fazer o que estava fazendo nos últimos jogos antes da Copa. Então empata no segundo tempo já, nos minutos finais, e o Atlético não conseguiu. Tava dando pressão, não posso falar que não. O Atlético conseguiu dar pressão no Bahia, mas não foi motivo de fazer um gol a mais pra gente sair com os 3 pontos dentro de casa. E isso aí foi frustrante até pra eles. Porque, pô, eu tô jogando mal dentro de casa, imagina no jogo que eu tenho no domingo contra o líder do campeonato. O que será se dentro de casa eu já não tô jogando bem? Na quarta-feira, quando o time do Galo voltou na cidade do Galo pra treinar, eles fizeram uma coisa muito, assim, eu sei que eles avaliam muito o que o Atlético tá errando, mas sentou todo mundo, jogadores, comissão, todos, pra ver alguns lances onde eles erraram. E aí eles atuaram lá onde eles estavam errando. Eles foram treinar o que estava errando. Tudo que errou no jogo contra o Bahia, eles treinaram.
corrigiu o posicionamento defensivo e trabalhou em jogadas ofensivas. Ou seja, na cabeça deles, eles tinham que virar a chave rapidamente. E é isso que aconteceu. Na quinta-feira, o foco era total no jogo contra o Palmeiras no domingo. Eduardo Domingues, ele literalmente treinou de forma muito intensiva, tá? Então treinou marcação, saída de bola, que era algo que o Atlético não estava indo muito bem, apesar de ter um excelente goleiro, não tem como falar do Everson. Treinou transições rápidas também, porque às vezes o Atlético perde a oportunidade de um gol, porque, vamos supor, a bola tá vindo de um lado e o pessoal tá olhando pro outro. Então, é assim, é o desperdício que a gente tem, as oportunidades que a gente não pode desperdiçar. Na sexta-feira foi realizado o principal treino da semana, até porque no sábado o Atlético viajaria, ou seja, precisava fazer um bom treino. O Atlético treinou muito bolas paradas, né? Ofensivamente e defensivamente. O Atlético, então, treinou muito bola parada, ofensivas e defensivas. E treinou muito também posicionamento dentro de campo sem bola e contra-ataque. Sempre o contra-ataque. No sábado acontece, né? O último treino antes de viajar para São Paulo. As atividades foram mais leves devido que o jogo era no outro dia. Então foi uma finalização, posicionamento novamente, que era algo que estava pegando muito. E o Atlético viajou com bastante confiança, coisas que não estavam vendo também nos últimos jogos, né? A gente via literalmente jogadores totalmente sem confiança, totalmente ansiosos. E a gente sabe que a ansiedade prejudica muito o desempenho do jogador dentro de campo. E chega o domingo, né, gente? O grande dia, um grande jogo esperado. Porque a gente tava com a mentalidade confiante, mas a gente sabia que ia pegar o líder dentro de casa, né? Com o campeonato quase ganho. Acho que ninguém tira o título do Palmeiras. Era uma responsabilidade muito grande. E o pessoal, nenhum, né? No caso, os pessoais externos de páginas, de redes sociais, não só redes sociais também, mas também de programas. Gente, literalmente, por exemplo, tinha 6 pessoas e eles faziam a aposta todas do Palmeiras. Então, assim, acho que nem a torcida atleticana tava tão confiante assim. A gente só falou, vamos assistir o jogo mesmo e o que der, deu, o que não der, Deus abençoe. Mas, desde o primeiro tempo, o Atlético mostrou um time muito organizado dentro de campo, independente se a posse de bola foi maior pro Palmeiras. O Atlético conseguiu fechar muito bem os espaços que tinham deixado no último jogo contra o Bahia e se posicionar de forma que o Palmeiras tivesse muita dificuldade e não conseguiu furar o bloqueio. O meio de campo do Atlético foi muito competitivo e ficou muito bem posicionado. E sempre que o time recuperava a jogada, literalmente eles conseguiam acelerar. Então, assim, a gente viu um Atlético taticamente muito bem organizado, muito bem, fora de casa. O primeiro tempo terminou aí 0-0, mas o Atlético, pela postura, mostrou que tinha um jogo muito bem definido. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Vitor Hugo aproveita a falha aí do goleiro do Palmeiras e consegue aí fazer 1-0. Respiramos aliviados. Só que minutos depois, aos 8 minutos do segundo tempo, o Vitor Hugo consegue aproveitar a falha, né, do goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, e consegue fazer 1-0. Já aos 29, perdão, a gente toma aí o gol de empate. Mas graças a Deus a reação do Atlético com a Laminda foi muito rápida. 2 minutos depois do gol de empate, o Atlético consegue fazer 2-1. Só que depois que o Atlético fez o segundo gol, o Palmeiras começou a atacar de forma mais intensiva. Então fez com que o Atlético se movimentasse mais, mas graças a Deus, gente, tudo que chegou ali no Lianco não passava. Rodada a partida excepcional que o Juan fez ao lado de Lianco. Gente, muito bem posicionada. Os dois, todas as bolas ali, praticamente 90% que chegava neles não passava. Mas as que passavam, graças a Deus, o Everton conseguiu fazer grandes defesas. E aí termina o jogo, o Atlético sai com a vitória, né, do Allianz Parque, ou no Bank Park, que é a casa do Palmeiras. E a gente vem vendo, né, no caso, a gente conseguiu ver um Atlético melhor. Coisas que a gente, assim, cobrava sempre, que era a linha defensiva vazada, o meio de campo desorganizado. A gente viu um Atlético totalmente diferente nesses 2 últimos jogos. E aí a gente começa, né, como bom atleticano, fazer o quê?
criar expectativas, né? Porque o Atlético, querendo ou não, gente, tem que ir. Igual a gente tem um jogo importante agora, no dia 1º, né? 1/8, contra o Juventude dentro de casa. É uma partida muito importante. Mas o Atlético quer focar o quê? No Brasileirão, e ele tem que focar, porque não dá mais pra disputar a Sul-Americana. A gente não pode mais disputar a Sul-Americana. A gente tem que voltar a disputar Libertadores. Porque se for pra priorizar uma competição, que seja uma competição que tenha um nome, que tenha uma proporção maior. Do que a Sul-Americana é muito importante. A gente não, né? Eu não tô falando que não é. Mas se a gente for comparar a Sul-Americana com a Libertadores tem uma grande proporção. E uma grande vantagem também, rentabilidade também. Então a gente viu um jogo bem disputado, com faltas bem divididas, com o Galo bem posicionado. Fernanda, mas o Palmeiras teve a maior posse de bola, a maior passe. Realmente, mas o que chegou no Galo, ele conseguiu se reorganizar para trazer a vitória para BH de volta, entende? E aí a gente encerra aí esse giro da semana, as notícias, só que esse é só o primeiro, né, vídeo de muitos, eu vou trazer muitas coisas aqui para vocês, então tudo que acontecer ao longo da próxima semana eu vou trazer aqui para vocês também. Essa vitória valeu muito mais do que os 3 pontos na tabela, o Atlético terminou na tabela com 28 pontos, o que é importante, mas valeu muito mais do que só esses 3 pontos, né? Valeu. Então a gente volta com o time confiante, a gente volta com o time com outro posicionamento e com novas oportunidades. Entendeu? Porque quando a gente pega um time grande, o Palmeiras é um time grande, a gente fica o quê? Retraído, sem confiança. Mas agora não, agora tem que fazer diferente. Mas não é fazer diferente só nos 2 jogos. É no restante da temporada. O Atlético tem um bom time. Entendeu? Em vista de muito outros que tá disputando o Campeonato Brasileiro. Vocês entendem? Então tem que fazer por onde? Tem que se posicionar bem. O Atlético tem tudo para se posicionar bem, para trazer mais pontos, pra gente subir pro G4 da tabela, que é importante, é isso que eu tô falando com vocês, que a gente visa, de disputar uma Libertadores ano que vem e a gente ficar tranquilo, é isso que a gente quer. Um time consistente igual o time do Palmeiras, pô, já tá com 45 pontos e tá literalmente o líder da tabela. Ninguém tira esse... É muito difícil algum time brasileiro tirar esse título do Palmeiras. Por quê? Porque começou bem, o Atlético não começou bem, perdeu jogos bobos contra times, assim, inferiores. A gente não desmerecendo nenhum time, mas inferiores, então perdeu muito jogo bobo, entende? Deixou de fazer 3 pontos dentro de casa no começo, e é isso que é o problema. Deixa de fazer no começo e falta no final. Vocês entendem? Por 3 pontos a gente não entra no G4. Por 3 pontos, igual ano passado, a gente não cai pra Série B. E não é essa a realidade que a gente quer. A gente sabe que não é todo jogo que o time vai vencer, tá? E assim, muito plausível, mas a gente quer um time que seja diferente, que a gente veja diferença. Ah, vai perder, mas perde jogando bola. Vocês são pagos pra isso. Pô, vocês entendem? A amizade lá fora. Então a gente precisa de ver um Atlético assim. Não só nesse final de temporada, segundo tempo aí, né? A gente fala a segunda temporada de 2026 Brasileirão. Não, a gente precisa ver esse Atlético sempre. Seja num Campeonato Mineiro, seja em uma Libertadores, uma Copa do Brasil, que vai ser importante esse jogo contra o Juventude. Vocês entendem? É isso, gente. Terminamos uma semana do Atlético com muito trabalho. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer que eu traga um conteúdo diferente, vocês me falem nos comentários. Vamos conversar, vamos interagir. No próximo jogo do Atlético, que é o dia 1º, a gente já tem uma live de pós-jogo que vai ser muito bacana, muito bacana. E eu quero muito trazer esse conteúdo pra vocês. Então, lembrem, siga a página, né? Ative o sininho, compartilhem com os amigos, deixe um comentário, fala quem foi o melhor da partida contra o Palmeiras, o que vocês acharam da partida contra o Bahia também. Se eu seguir uma linha de raciocínio que vocês também seguiram, se esse tipo de conteúdo é bacana. E eu espero pra vocês aqui no próximo Giro da Semana do Atlético. E já vem novos, né? Novos quadros, novas coisas aqui pra vocês. E aí me conta se vocês gostou. Um beijo, até a próxima.